no início desse nosso encontro, fechando um pouquinho os nossos olhos e ativando o mecanismo mais poderoso. Aqueles que quiserem fazer esse mudra hoje podem fazer também, né? A união dos dois dedos médios, mantê-lo enquanto nós estamos agora nesse processo de conexão conjunta. Os olhos fechados, como falam dos nossos mestres mais queridos nessa casa, nosso guru, a gente pode chamá-lo assim, Paramahansa Yogananda, se bem que a palavra guru tem que ser entendida no seu real significado, não é uma muleta externa. O guru, como todo santo, é apenas um canal, e nós temos que ser santos também, nos tornando esse canal transparente, permeável, para que a luz infinita que permeia toda a criação, todos os universos, possa também se manifestar através desse canal que nós vamos nos tornando. Paramahansa Yogananda nos dizia sempre que os olhos fechados, fechando uma cortina no mundo material dos sentidos, abrem uma porta, um portal infinito em direção aos mundos superiores que se encontram dentro do nosso ser, porque dentro do nosso ser, isso até hoje cientificamente nós já temos grandes indícios, inclusive matemáticos, dentro de nosso ser se manifesta a unidade do cosmos. Ainda é um mistério, mas nós já podemos experimentá-lo. Vamos fechar os olhos e utilizar a ferramenta mais poderosa, com os olhos fechados e abertos para dentro dessa luz que nos circunda e que pode conectar-se àquela chaminha da presença divina, do Cristo interno, que jamais está apagada e que precisa brilhar, como disse o Cristo em Jesus de Nazaré, que brilha a vossa luz. O instrumento poderoso é a respiração. Então vamos agora, nesse momento, respirar, procurando entender a respiração como um instrumento de vida plena que faz viver o corpo físico, mas que ativa as nossas estruturas mais profundas, os nossos corpos espirituais, o nosso ser por inteiro. Vamos fazer isso agora, cercados que somos esses companheiros, esses amigos que estão aqui para nos auxiliar, para nos guiar, para nos proteger, e também trazendo, certamente isso também ocorre, aqueles que precisam receber, e esse trabalho se dá na medida e na intensidade que a nossa conexão, a nossa união se faz. Então, com os olhos fechados, o coração elevado, os pés firmes no chão do mundo, para que possamos fazer a conexão da unidade. Vamos primeiro agradecer estarmos aqui hoje mais uma vez. Essa gratidão se estenda a todos os dias que seguirão na nossa vida, que sejam longos dias, como está lá no Salmo 23, né? Veshavti beveit Adonai eret haim, por longos dias da minha vida. E hoje temos um tema bastante interessante. É um tema que eu quero deixar assim bem claro aqui no início do nosso encontro, que a premissa para trabalharmos esse tema é entendermos que vamos falar a maior parte do tempo em código. Isso nos permite lembrar e relembrar, porque temos repetido isso aqui de forma incessante, talvez até para alguns, como repete isso, mas é importante, porque o entendimento das escrituras sagradas, o real aproveitamento dos ensinamentos que ali estão, dos modelos que ali estão, passa pelo entendimento de que as histórias que ocorreram no tempo e no espaço e os personagens que sim viveram fisicamente não são apenas eles. Olhando pela perspectiva da unidade, cada um desses personagens históricos é também um arquétipo e, portanto, vive dentro de nós. O conceito da unidade, o
conceito do infinito é um conceito muito amplo. Então, o nosso entendimento e a nossa busca de aprendizado passa por esta premissa. Hoje nós vamos olhar, e é o tema do nosso encontro, né, a relação entre o Cristo e o chamado sacrifício de Isaac, que é uma história que está no livro do Gênesis e que foi estudada mais intensamente na Paraxá da semana anterior, mas ela é tão forte, tão importante, que nós vamos abordá-la mais hoje especificamente. A relação entre o Cristo no sentido da consciência divina, que viveu com muita plenitude nesta figura que eu estou apontando aqui atrás, a figura de Jesus de Nazaré, mas esta relação é profundamente poderosa e interessante e vale como ouro, se nós pudéssemos dizer, para o nosso entendimento e para o nosso trabalho, a nossa busca de fazer o mesmo. Porque não se enganem, gente, nós não estamos aqui nesse mundo para evoluções horizontais, nós estamos aqui nesse mundo para ficar colecionando reencarnações, nós não estamos aqui nesse mundo para ficar pagando dívida. E todo esse processo de geração, né, de cargas, dívidas, de causa e efeito, são estruturas criadas pelo nosso ego, são estruturas que passam pelo conceito mais profundo de idolatria, de desentendimento que o ego no sentido amplo de toda a humanidade, de todos aqueles seres que compõem esta humanidade, portanto estamos juntos aqui nesse planeta por isso, desentendeu e, idolatrando, criou um falso Deus, e aí por isto, esta maravilha que é a criação, que transcende a qualquer definição nossa ainda, mas que nós podemos senti-la porque fazemos parte dela, nós somos ela, nela somos, nela existimos, nela vivemos. Esta grande batalha que vivemos é fruto de uma criação do nosso ego. E isto está codificado, não tenho dúvida, em todas as Escrituras, em toda a sabedoria que nos é trazida pelos grandes mestres, pelos grandes avatares, em todos os quadrantes históricos e temporais, em todas as civilizações. E nós precisamos entender que não estamos aqui para ficar cumprindo esse processo. Podemos fazer mais, e fazer mais é uma libertação. Foi essa liberdade que o Cristo conectou à verdade. Conhecer a verdade e ser libertado pela verdade é entender que até agora, esse momento, não temos vivido num conhecimento de algo verdadeiro. Temos vivido na idolatria. Nosso ego fabrica deuses. Nós somos deuses, então fazemos projeções divinas ao sabor do ego, ao sabor da religião do momento. Seja numa encarnação nós somos católicos, na outra podemos viver em outras religiões e ficamos fechados, né? Circunscrevendo aos limites do nosso ego as nossas projeções idólatras. Esse tempo acabou. Isso não é conhecer a verdade. Isso é viver uma estrutura que o Cristo em Jesus chamou de mentira, no sentido de dizer, o diabo, a palavra diávolo, que vem do grego, significa aquele que divide, que separa. Tudo que separa a unidade e faz da dualidade original, porque a dualidade não é ruim, né? Isso a gente encontra muito bem na filosofia taoísta, sintetizada no símbolo belíssimo do Teiji, aquele símbolo do Yin e do Yang. A dualidade existe sim, mas para ser harmônica. O que nós temos feito com ela é separá-la, é cindi-la. E isto é diávolo, isto é diabo. E quando entramos nisso, estamos na mentira. É um conceito de mentira mais profundo do que aqueles que a gente lida, acabam, né? Nós, quando criamos mentira, estamos criando realidade. E vamos trabalhar ao olhar a Escritura hoje, no tema do nosso trabalho em comum, olhando a passagem maravilhosa que está no livro do Gênesis, que chama-se sacrifício de Isaac. Nós vamos ver que essa palavra está mal colocada, é uma tradução errada. Como isso se liga à consciência crística e como se liga também à figura de Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré foi um ser humano por completo. Quando ele se manifesta como ser humano, este ser que já vivia numa consciência crística, ele vem, entre aspas, numa regressão a uma expressão egóica humana e mostra como o ego também é divino.
a dizer, esse ego divino, que ele encarnou aqui nos 30, agora eu vou dizer um número que não vai bater muito com os números que a gente imagina, que os 36 anos que ele viveu, né, depois eu vou... Não, nos 36 e não 33, né, porque a contagem de tempo, quando se fala do ano 0 e depois do ano 33, quando ele foi crucificado, Jesus nasceu 3 anos antes, 3 aninhos antes. Isso a gente sabe hoje. O reinado de Herodes, quando Herodes o Grande era vivo, ele está nos evangelhos, ele quando desencarna é no ano 4 antes da era cristã. Então, nos 36 anos que esse ser viveu, ele expressou o poderio, o potencial divino que está no ego, não só dele, de cada um de nós. E esta passagem nos fala dos códigos que podem ser usados por nós para que nós também reencaminhemos o nosso ego, façamos o trabalho que ele nos propôs fazer para encontrarmos a natureza verdadeira, não presa às leis kármicas, não presa às leis da divisão do diabo, mas sim conectadas à unidade. Então, este conceito tem que se transformar em realidade. E esta passagem de hoje nos ajuda muito e nós vamos tentar, Deus permita, nos conectar entre isto e a figura do Mestre de Nazaré, que como ego nos mostrou que dentro do ego reside a natureza divina. E o que nós precisamos é nos libertar do nosso próprio ego, da ilusão que o nosso ego criou. No conceito hindu, é o famoso Maya. Maya não é uma ilusão por ser irreal. Aí confunde a gente, né? Então o que é irreal? Não existe? Não. O Maya está existindo como uma visão distorcida da realidade, porque este ego divino transformou a realidade divina numa realidade à sua semelhança. A idolatria é isto. E nós vivemos em idolatria, porque nós olhamos o mundo segundo a semelhança dos nossos egos. Precisamos fazer o caminho inverso, retornar à fonte, fazer com que o nosso eu, que vive dentro de nós, esta luz que vive dentro de nós, brilhe com todo o seu potencial. Essa passagem do sacrifício de Isaac, quem estudou catecismo na Igreja Católica, ou quem conhece um pouco da chamada do Antigo Testamento, a Torá, é uma passagem que a gente já ouviu falar, que é aquela que Abraão, falamos dele aqui, estamos falando nele porque essa figura, Abraão, não só a figura histórica como o símbolo Abraão, é poderosíssimo em relação aos movimentos que nós precisamos fazer dentro do nosso ego. Abraão, que não tinha filhos, né? A gente falou disso aqui, que tinha um karma, ele era astrólogo e via isto no seu mapa astral, que dizia que ele não teria filhos, vai fazendo movimentos para sair da lei do karma e sai, e começa então com esta mudança, a abrir o canal e ele vai então ter filhos. Tem primeiro Ismael, que é o pai da nação islâmica, e depois vai ter Isaac, que é a palavra Isaac, aquele que então ri. Ou seja, quando ele vem com esse filho, o sorriso vem, a alegria vem na sua vida. E Isaac nasce do seu casamento com Rívika, com Rebeca, e cresce. E primeiro a gente vai começar, Abraão, em algum momento, é testado por Deus que pede que ele sacrifique o seu filho. Ele pega o seu filho, junta a lenha, pega um servo, anda 3 dias e vai sacrificar Isaac. Chega lá, prepara o sacrifício. Quando ele vai levantar a faca, ele ouve uma voz: Abraão, Abraão, segura a tua mão. E aí ele olha, tem um cordeiro. E nós vamos ver como é que esse cordeiro está. A tradução fala que o cordeiro estava amarrado numa árvore. E esse cordeiro então é sacrificado no lugar do seu filho. E aí então Abraão recebe de Deus por ter seguido até o final e confiado em Deus. Ele recebe então uma bênção profunda que o torna pai e semente de nações. O código disso é muito profundo. Eu dei esse overview, mas eu vou querer ler com vocês, a passagem não é muito longa, direto de uma Torá original, né? Está ao contrário aqui a palavra Torá, e nós vamos ver que mesmo na tradução portuguesa de uma Torá que está vinculada à tradição hebraica, é preciso se adaptar. E isso eu quero repetir aqui. Por quê? Porque o hebraico é uma língua sagrada
E o hebraico, quando olhado numa tradução original, às vezes ele fica até sem sentido, porque as línguas sagradas não obedecem às semânticas de entendimento muitas vezes superficial de uma história, porque para uma língua sagrada, seja o sânscrito, seja o hebraico, o entendimento vai, e isso é que nós estamos batendo aqui, vai muito além da história. Ele tem que descer aos conceitos profundos, que chegam, no caso do hebraico, ao valor de cada letra. Olha a repetição. Jesus apontou isso e disse: ai de quem tirar uma letra da Torá do lugar. Eu não vim negar a Torá, eu vim fazer com que ela se reafirme na sua plenitude. Então, baseado nesta autoridade aqui, nós vamos ler, e eu quero que vocês prestem atenção, e eu vou sublinhar as passagens interessantes aqui, para depois nós relacionarmos com a figura do Cristo que viveu e foi se manifestando no ser humano. Neste momento humano, ele representava um ego. Este ego humano foi mostrando o poder divino e manifestou a plenitude da divindade, o Cristo, o ungido, a consciência crística, e nos disse: eis aqui esta consciência, e eis que, como eu a faço existir e se manifestar, vocês todos podem fazer o mesmo. A passagem que está no capítulo 22 do livro do Gênesis, o livro de Bereshit. Vocês têm Bíblias aí e podem ler as traduções, mas nós vamos hoje buscar o hebraico com alguns detalhes muito importantes para o conceito que a gente quer trabalhar aqui. Vou ler em português, não se assustem. E foi depois destas palavras, porque Abraão estava morando na terra dos filisteus. Outro símbolo, porque nós vamos ver depois o rei Davi e todos Israel está sempre lutando com os filisteus, esse símbolo também é muito importante. Então Abraão estava lá na terra. Mas foi depois destas palavras que Abraão invocou a presença de Deus, que o Eterno experimenta a Abraão e disse-lhe: Abraão, uma vez só, hein? Eis-me aqui. E disse: toma, eu rogo, teu filho, teu único filho, a quem amas, a Isaac, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta de elevação sobre um dos montes que te direi. Eu vou ter que ir explicando para vocês. O português aqui resume, mas eu não vou falar do hebraico, mas ele diz: toma teu filho, teu único filho. Em hebraico, esta palavra, esta frase, é um mantra. Eu não sei se eu consigo passar isso hoje para vocês, mas eu vou tentar depois passar, porque ele pode ser utilizado como um reforço poderoso de oração. Teu filho e teu único filho é Bencha et Eridha. Teu filho e teu único filho. Bencha et Eridha. A quem amas. E vai à terra de Moriá. A terra de Moriá é onde vai estar depois a cidade de Jerusalém. E o monte que ele vai mostrar é o monte de Moriá, onde ainda na cidade de Jerusalém se ergueu o famosíssimo Templo de Salomão, e hoje onde está a Mesquita do Domo, aquela mesquita bonita dourada que vocês veem nas fotos de Jerusalém, né? Que depois, com a conquista islâmica, foi construída em volta da pedra aonde Abraão ia fazer o sacrifício de Isaac. Que não houve, porque a frase em hebraico é Akedat Isaac, a amarração de Isaac. Isso muda tudo. Porque Isaac não foi sacrificado, ele não foi morto, né? Ele foi amarrado. Vejam bem. E vai à terra de Moriá e oferece-o ali como oferta de elevação em um dos montes, o monte de Moriá. E madrugou Abraão pela manhã, albardou o seu jumento e tomou os seus 2 moços com ele, e Isaac, seu filho, e partiu lenha para a oferta de elevação. Ali a oferta de elevação é queima, é oferta de fogo, para a oferta de elevação, e levantou-se. Teoricamente ele teria que matar o seu filho e queimá-lo. Nada disso é verdade. Estamos olhando símbolos, códigos, e os personagens históricos ao longo dessa conversa vão desaparecendo. Eu vou contar a história, mas nós vamos nos fixar nos arquétipos. Partiu lenha e levantou-se, e foi ao lugar que lhe disse o Eterno. No terceiro dia, faz algum sentido para vocês o terceiro dia? No terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços:
ficai aqui com um jumento. Tem jumento, tem terceiro dia. Olha as histórias se conectando aqui, né? Jumento, terceiro dia. Eu e o moço, Isaac, seu único filho, iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Veja o que Abraão fala para os moços. Eu vou lá, vou adorar e volto. Tomou Abraão a lenha para a oferta de elevação, pôs sobre o ombro de Isaac, seu filho, tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. E falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, eis-me, meu filho, eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para a oferta de elevação? E na oferta de elevação se sacrifica o cordeiro e se queima o cordeiro. E disse Abraão, Elohim, o Eterno proverá para si o cordeiro para a oferta de elevação. Em hebraico, aqui em português a gente chama sempre Deus Eterno, fala um nome só, mas em hebraico cada hora se usa um nome, porque eu já expliquei aqui para vocês que o nome que Deus aparece fala da qualidade vibratória que é a existência da unidade transcendente e completamente indefinível se apresenta. Aqui se fala Elohim, que é a presença de Deus que está vinculada ao karma, que está vinculada ao juízo, que está vinculada às estruturas de causa e efeito, que nós escolhemos que vivam sobre nós. Então, Abraão fala assim em hebraico, Elohim Yireh, Deus proverá para si o cordeiro, para a oferta, guardem essa expressão, Elohim Yireh, a oferta de elevação, meu filho. E andaram ambos juntos. Chegaram ao lugar que lhe havia dito Deus, sempre Elohim, e edificou ali Abraão o altar, pôs a lenha em ordem, e amarrou, Akedat significa amarração, amarrou a Isaac, seu filho, o colocou no altar sobre a pedra e a lenha, estendeu Abraão a sua mão, tomou a faca para imolar seu filho. Gente, não, que cena. E chamou, nesse momento, um anjo do Eterno dos céus e disse, Abraão, Abraão. Lembram que lá no início ele fala só uma vez para Abraão, Abraão. Agora o anjo diz duas vezes, Abraão, Abraão. Com aquela lá são três. E disse, novamente Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão ao moço e não lhe faças nada, pois agora sei que tu enxergas, temes e amas a Deus e não negaste teu filho, teu único filho a mim, Bincha et. E levantou Abraão seus olhos quando o anjo fala isso e viu. E eis que um carneiro estava não amarrado, como se traduz, mas embaraçado numa árvore por seus chifres. Essa tradução tem que ser assim porque ela é fundamental para o código que nós vamos trabalhar aqui nesse momento. Levantou Abraão seus olhos e viu, eis um carneiro, e estava embaraçado numa árvore por seus chifres. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o carneiro em oferta de elevação em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, agora vai mudar o nome. Lembra que lá, quando ele diz, quando o filho pergunta, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está, cadê o cordeiro? Ele diz, Elohim Yireh. Elohim, eu disse a vocês, é o Deus. Não o Deus que só tem um, a presença divina é uma só, mas é a manifestação de Deus que aparece a nós, quando nós, porque Deus se apresenta a nós, gente, não duvidem disso, de acordo com como nós nos dirigimos a Ele. Se somos ego, se fabricamos então esta visão errada da presença infinita de Deus, restringindo ao nosso ego, quem vai se manifestar desta divindade para nós é Elohim. Julgamento, karma, ação, efeito, olho por olho, dente por dente. Mas nesse momento em que Abraão chama este lugar de Abraham, de Adonai, não mais Abraão, o lugar se chama Adonai Yireh, e não mais Elohim Yireh. E é interessante que a palavra Yireh em hebraico, primeiro ela é
traduzida lá em cima como Deus proverá. Aqui embaixo, a mesma palavra é traduzida como Deus verá. Faz muita diferença. Vamos trabalhar agora nisso. E do qual dirão futuramente, neste monte, o Monte Moriá, Adonai, novamente agora entra Adonai, sempre Adonai, vocês sabem que a gente chama Adonai a esse tetragrama sagrado, que é o mesmo que Jesus lá no Pai Nosso diz, santificado seja o teu nome. Quando nós santificamos Adonai, ele se faz um e a misericórdia triunfa sobre o juízo, o que significa que a graça triunfa sobre o karma. Independente do tamanho do karma, independente do tempo que a gente tivesse que pagar se temos um karma. O tempo nós já sabemos, desde Einstein, não existe, é relativo só não. Hoje sabemos que além de ser relativo, o tempo como grandeza própria não existe. O tempo é fruto de movimentos. E os nossos movimentos internos, quando nós acordamos, quando nós olhamos, e por isso Deus verá, porque Adonai irê, o karma desaparece, e aí Adonai aparecerá a seu povo. E chamou um anjo do Eterno a Abraham pela segunda vez. E agora é acrescentada a palavra D'Hat Shamayim, dos céus. Naquele momento, primeira chamada, o anjo do Eterno estava ali grudado ainda perto da visão terrestre. Quando Abraham faz o movimento de amarração do seu filho, eu vou fixar agora esta palavra para você que a gente entenda, né, o símbolo e o código disso tudo. Quando ele amarra Isaac, Abraão, o anjo chama, e depois que tudo se dá, o cordeiro é sacrificado, o anjo chama D'Hat Shamayim, dos céus. Mais uma vez a relação com o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Abraão fez na terra um movimento que abriu o portal celeste. E o portal celeste não trouxe mais Elohim, ou a justiça, ou o karma, trouxe a misericórdia. E misericórdia, quando entendida, quando vivida dentro de nós, quando nós perdoamos aos nossos devedores e quando perdoas as nossas dívidas, quando nós amamos como Deus ama, como diz o Cristo em Jesus, como o sol que brilha sobre justos e injustos. Esse amor abre o portal da misericórdia e aí o anjo chama pela segunda vez dos céus a figura de Abraão. E esta figura de Abraão em nós, se nós seguirmos o caminho, que está representado aqui por esse personagem arquetípico, diz o anjo dos céus. E vejam que é Adonai que está falando, é o anjo, né? Eu falei de semana passada. É maravilhoso como se apresenta aqui o Eterno, a presença de Deus em tudo, falando pelo nome dos anjos, falando pela nossa boca. Deus vive em nós, Deus em nós, diz Paulo, esperança e glória. Disse então o anjo, que na verdade é Adonai dos céus, por mim jurei, disse Adonai, porque fizeste esta coisa, e não negaste teu filho, teu único filho, eu o abençoar-te-ei, eu multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está à beira-mar, e esta tua semente herdará a porta dos seus inimigos. E serão abençoados em tua semente todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz. Ouviste a minha voz vai lembrar também uma frase quando o mestre diz, eu sou a porta. Vejam lá, olha a conexão, gente, a porta dos inimigos. Quem são os inimigos nossos, gente? Não são os inimigos externos. A porta dos inimigos são as divisões múltiplas dos nossos egos. São as encarnações que nós vivemos e que continuam vibrando dentro de nós, trazendo personalidades alternadas. A apometria estuda muito bem isso hoje, dentro da prática espiritual. Essas personalidades são os nossos inimigos, elas são os verdadeiros inimigos que nos conectam, quando elas existem e estão ativas, com aqueles que se afinam com elas.
Então, quando vem um obsessor, quando vem alguém atacar a gente, é só porque ele encontra essa porta. Mas quando nós somos como Abraão, quando o Eterno, quando nós fazemos um movimento de amarração, e eu vou vir a ele agora um pouco mais intensamente, a amarração de Isaac, de seu filho, seu único filho. Esse é o ego, tem um filho, um único filho. Esse filho, ele tem que ser um movimento para poder fundir tudo numa unidade, mas a partir de quem? De Abraão, que representa a misericórdia, o amor. E a porta dos inimigos será herdada. E aí o mestre, o ego, Jesus, abre porta para a voz do Cristo que vai dizer: eu sou a porta pela qual passam as minhas ovelhas. E eu estou à porta, e aquelas ovelhas que ouvem a minha voz são o meu rebanho. Não é só o rebanho de uma religião, não é porque eu sou isso, eu sou daquilo, e esse é o rebanho, o outro não é. Isso é divisão, isso é ego. As religiões do mundo estão, infelizmente, ainda presas ao ego. Nós estamos falando de espírito. E a voz do espírito, quando diz: esta é a porta pela qual passam as minhas ovelhas, a minha ovelha ou as minhas ovelhas passam por ela, elas ouvem a minha voz. E aqui está, na amarração de Isaac: herdará a tua semente a porta dos seus inimigos, e se abençoarão em tua semente todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz. Que voz é essa, gente? Não é só a voz de um Deus sentado num trono. É a voz divina que está dentro de nós. Nós todos temos um Cristo, ainda oculto, ainda numa chama que não se apaga, mas está ali, sem muito brilho. Quando a gente ouve esta voz, Kol, a voz, todas, Kol Haneshama, ouçam todas a voz, almas, Tehalel Yah, e louvem a presença de Yah. Yah é um dos nomes divinos, e são essas duas primeiras letras do tetragrama que se pronuncia Yah quando a gente não fala as quatro, e é a presença mais alta. E quando a gente ouve essa voz do Cristo em nós, é igual a ouvirmos a presença mais alta, e assim foi Abraão. E voltou Abraão aos seus moços. Levantaram-se e foram juntos a Beer-sheva, e morou Abraão em Beer-sheva. Beer-sheva não é nos filisteus, vejam que ele morava nos filisteus, Ele vai morar em Beer-sheva, que é a sétima, é o sétimo movimento. O sétimo movimento é a completude. Depois dos 6 movimentos de criação, é o momento do Shabat, que não é o descanso, no sentido de ficar parado, descansando, é a plenitude. É onde nós conseguimos um movimento tão intenso, numa velocidade tão profunda, que dá a impressão que está parado. Mas é um movimento que traz uma absoluta tranquilidade, e esse é o Beer-sheva, é o 7º portal. E Abraão vai morar ali porque ele é o registro, o código, o arquétipo que vive dentro de nós da misericórdia infinita divina. Bom, gente, esta passagem, portanto, ela é fundamental. Primeiro, olha como o ego francês, a gente traduz como o sacrifício de Isaac. Isaac nunca foi sacrificado, primeiro. Depois que ele era Bincha e Etridcha, o único filho de quem? De Abraão. Isto aqui que é uma expressão da árvore da vida. Cada uma bolinha dessas é uma expressão da divindade única, que se faz expressar em 10 manifestações. Esta visão é uma ferramenta, ao mesmo tempo que é um conceito, é uma ferramenta de trabalho. Vocês estão vendo aqui 3 colunas, Aparece trocado aqui para vocês, mas há uma coluna da direita, há uma coluna da esquerda e há uma coluna do centro. Cada personagem da Bíblia é um arquétipo para uma expressão ou uma carruagem da presença divina. Nós estamos falando hoje aqui de Abraão e Isaac. O triângulo superior é um triângulo que está fora do universo, dos universos conhecidos. O nosso universo físico, eu sempre lembro lá na casa de Padre Pio, está aqui, Esse universo físico aqui, enorme,
vocês terem uma ideia, ele é grande mesmo, né? Só a nossa galáxia tem 28.852 anos-luz. A galáxia que a gente já vê tem 28 mil anos-luz. A luz demora 28 mil anos para atravessar a nossa galáxia. Está aqui, ó. A galáxia é uma das coisas que está dentro desse universo físico. E aqui é só uma bolinha, né? É só uma Sifra, é só Malchut, o reino. Mas tudo isso é divindade, tudo isso é um. Esta trindade inicial a gente não fala, mas nós vamos falar de Abraham. Deixa eu ver aqui para o lugar onde está. Hesed. Abraham, a coluna direita aparece aqui, eu estou apontando ela. E quem representa Hesed é Abraham. A coluna da esquerda é Gvurah, a força. Quem representa é Yitzhak. No meio está Tiferet, que é a consciência crística, representado por Yaakov, e pode também ser relacionado ao Cristo interno dentro de cada um de nós. O que acontece nesta amarração de Yitzhak? A coluna da esquerda, quando ela está separada e não está unida, quando isso aqui não está unificado, esta coluna da esquerda aqui é a raiz do que nós chamamos os desequilíbrios do mal. Aqui está o julgamento. Quando o nosso ego começa a se destrambelhar, é por aqui que o karma se manifesta. Estas esferotes, que é o plural de sefirá, né, sefirotes, se desequilibram, desarmonizam no mal, viram o rigor. Nós aplicamos o mal porque acreditamos que o bem, né, essa história de conhecer o bem e o mal, é porque a gente acha que o bem está de um lado e o mal está de outro, quase sempre do nosso. E aí vamos atacar o que a gente acha que é o mal. Em algum momento pode até parecer que está ok, mas imagine, por exemplo, um radical religioso, de qualquer uma das denominações. Nós vamos assinalar um radical dessa ou daquela. Um cruzado ou um radical islâmico acha que o mal é outra religião e vai atacá-la. Isto aqui é Gevurah desequilibrado. Isaac representa o filho de Abraão, e os dois precisam estar unidos aqui no centro, na consciência crística. Como Abraão é a misericórdia, como Abraão é a compaixão, é o amor, Abraão representa isso. A semente do amor dentro de nós, é daqui que parte a nossa iluminação. Ela precisa partir da direita para que a esquerda precise ser o quê? Amarrada. E no nosso corpo, Hesed é o braço direito, que está aparecendo para vocês ao contrário aí, né, como um espelho, e Gevurah, a coluna da esquerda, é o braço esquerdo. Jesus falou, não saiba a esquerda o que faz a direita. Por quê? Porque a esquerda vai condenar, a esquerda vai separar se ela estiver desequilibrada. É preciso que essas mãos estejam juntas, unidas. E unidas, elas dão origem ao Cristo. Vocês sabem quantos anos tinha Isaac quando ele foi amarrado? Eu vou voltar nisso porque vocês vão entender o que é a amarração. É fácil, né? Eu estou restringindo o meu julgamento, eu estou restringindo a minha língua, estou restringindo o automatismo de milênios que é a gente condenar tudo aquilo que a gente acha, largar a nossa língua para falar mal das pessoas, para julgar qualquer um, de qualquer forma. Viemos repetindo essa história ao longo de milênios, nós todos, e todos os dias fazemos isso. E isto é largar a coluna da esquerda para se desestabilizar esta árvore que precisa estar harmônica até que ela se transforme em algo uno. Tem que partir da misericórdia, e o personagem que representa isto é Abraão. Ele é o pai desta semente. E a mãe vai estar presente, para que já esteve presente aqui para gerar o seu filho Isaac. Mas se Isaac não estiver amarrado no sentido de contido, constrangido para depois se unir a Abraão, não se faz o sacrifício daquela estrutura que é o cordeiro, para que no momento seguinte Deus apareça. Tem muito símbolo aqui, muito código. Mas vamos lá. Isaac tinha 36 anos. Ele não era uma criança, a impressão que dá é que ele estava levando uma criança, né? Botar no colo da criança. Não, gente, era um homem de 36 anos.
Assim diz a Cabalá. Lembrem que eu falei a vocês qual era a idade do Cristo quando ele foi ao Calvário? Não era 33 anos. Historicamente a gente sabe, eu vou repetir, nós sabemos que o rei Herodes, onde Cristo nasceu, morreu no ano 4 antes da era cristã ou era comum. Final do ano 4, portanto, quando nasce Jesus, ele tinha 36 anos incompletos, como tinha Isaac. Não é por acaso. E ele vai, diz a Cabalá, que Isaac chegou praticamente a morrer nesta amarração. Não é quando levantou a mão. Isaac vai ao fundo e volta, ressuscita. Como? Não mais como a coluna da esquerda amarrada, mas como Tiferet, aqui no centro, ó, que é a presença crística. Isaac foi trocado pelo cordeiro. Você sabe por que os judeus amarram os teflim, as mãos, aquele couro? Exatamente para representar a gente amarrar a mão esquerda, para que a mão esquerda, ao ver o que a direita faz, esteja contida. Então, o que Jesus fala, Jesus diz, não deixai que a esquerda comande a mão direita. Quando a gente quer ter compaixão, quando a gente às vezes está movido por uma ideia, vem uma porção de coisas na nossa cabeça para evitar isso. Quando a gente às vezes quer olhar com um olhar de piedade, quantas vezes a gente acaba, não é não, esse cara deve ser assim mesmo, ou fala mesmo mal, ou age mal. A esquerda não pode estar solta, por isso a oração se faz quando a gente une as duas mãos. Este filho tem que ser transformado. O ego tem que dar origem ao eu crístico. E isso está representado na amarração, que não chegou a ser um sacrifício de Isaac. Quem é que foi para o sacrifício? O cordeiro. E é por isso que o mestre de Nazaré, que era, apesar dele ter expressado esta consciência crística numa plenitude maravilhosa, ele foi por 36 anos um ego que compartilhou a natureza humana egóica com os seus discípulos para mostrar o quê? Que esse ego tinha dentro dele a semente divina. E como é que ele fez essa semente divina brotar? Se referindo, e ele se refere a Abraão todo o tempo. Várias vezes Jesus é o personagem que ele mais cita, né, nominalmente nos evangelhos. Abraão é a semente de onde tudo parte. E esta semente tem que partir num código representada pela compaixão, pela misericórdia, pela hospitalidade. Isto significava Abraão. E olha que não era moleza nenhuma, não. Tem lá, no momento que ele precisou, ele foi com 318 homens e venceu um exército de 2.000 e tantos. Né? Os 318 de Abraão que foram libertar Ló, seu sobrinho, que estava preso em Sodoma e Gomorra. Miríades de códigos. Hoje o que a gente quer entender é que essa história é muito bonita porque ela fala o tempo inteiro da mesma simbologia que viveu o Cristo. Quem é que Cristo se diz? Eu sou o Cordeiro. Para quê? Para um sacrifício definitivo. Em que sentido é ser definitivo esse sacrifício? Não é pelo sentido que as religiões dão. O sacrifício é definitivo e Cristo representava para todos nós um símbolo, um modelo que deve ser seguido pelos nossos egos. Ele representava para todos nós aquele caminho que nós devemos fazer. Qual foi? Falar do amor e da compaixão incondicionais o tempo inteiro, perdoar os inimigos até o momento final. Ele vai finalmente ao sacrifício. Então, Isaac não foi o único filho, mas ele vai e ressuscita, assim diz a Cabalá. Na Cabalá existe que Isaac no final, com os 36 anos, ele chega... Mas quando Abraão, quando aparece o cordeiro, é transmutado e o cordeiro vai, e Isaac está vivo. Então, Jesus representa o símbolo do cordeiro e do Isaac, porque o sacrifício definitivo não significa nada superficial. Qual é o sacrifício definitivo que todos nós temos que fazer? É entregar a nossa alma egóica à presença divina. Isso demanda sacrifício, sim. De quê? Das manias do nosso ego, das idiosincrasias do nosso ego, daquilo que nós fazemos todos os dias automaticamente como robôs, condicionados pelas estruturas que a nossa sociedade criou, mas a nossa sociedade é cria do nosso ego.
Nós somos os criadores dessa sociedade, dos seus conceitos injustos. Sacrificar isso significa que nós façamos um esforço ao acordarmos todos os dias para evitar que nossa língua seja ferina para ferir, para falar mal, para condenar, para contar mentiras. O Lashon Hará, a má língua, talvez seja a origem de toda a divisão. Abraão era o contrário. A língua de Abraão funcionava para acolher, para compassionar. A palavra paixão é usada muito bem. Esse caminho sacrificial final do ego que estava em Jesus, que já estava plena ali, mas ele queria simbolizar, a consciência crística já estava viva nele, mas ele queria simbolizar o caminho do ego que nós temos que fazer. Nós precisamos fazer esse caminho para o sacrifício definitivo. Este sacrifício definitivo que foi simbolizado na amarração de Isaac e no Calvário, sacrifica o cordeiro. Por isso ele se diz, eu sou o cordeiro que vai ser imolado, mas ao mesmo tempo ele é o Isaac ressuscitado. Não sei se vocês estão me entendendo. Por quê? Lembrem quanto tempo Abraão demorou para andar? Na leitura aqui, quem ouviu a leitura, está aqui, 3 dias até chegar aonde? Ao Monte Moriá, no lugar onde se levantaria a cidade de Jerusalém e no local onde o templo se levantaria. O símbolo, o código disto é, este monte onde está o templo, ele vive dentro de nós também. Nós precisamos ir internamente a este Monte Moriá e sacrificarmos o nosso Isaac. O cordeiro vai aparecer, vai ser sacrificado. E que sacrifício é esse? Fazermos com que a nossa alma triunfe com o seu aspecto Neshama grandioso, a presença crística sobre a alma distorcida do ego, curando. E como é que esta cura se dá? Depois que a gente vai a este sacrifício, sacrifício é só no espírito, acordarmos todos os dias e fazermos a nossa autoanálise. Como é que foi ontem meu dia? Quem é que eu feri? A quem eu falei mal? Quais foram as minhas ações robóticas? Como é que eu agredi sem pensar? Como é que foi o meu pensamento de medo, de angústia? Como eu me deixei levar pelas estruturas distorcidas do meu ego? Como é que eu alimentei o meu karma e hoje não vou alimentar mais? Eu vou sacrificar, eu vou amarrar a esquerda para que a direita, com a sua semente de misericórdia, faça com que, depois dessa amarração ou depois do Calvário, venha a ressurreição. E morre a carne, como diz Paulo, ressuscita o espírito. Não é lá no mundo de lá, não, porque desencarnar não leva ninguém para esse lado. Existem desencarnados que estão nesse caminho egóico. Pode-se fazer a qualquer momento aqui e deve ser feito a qualquer momento. O nosso trabalho é hoje, é agora, e precisa ser feito dia a dia. Cada dia é um tesouro que a gente tem. O nosso movimento precisa ganhar força, e nesse sacrifício, chegando ao Monte Moriá dentro de nós, fazendo a elevação do Cordeiro, nós no terceiro dia ressuscitamos. E ressuscitamos espírito. Morre a carne no sentido codificado das estruturas que o nosso ego está acostumado a lidar. Morre a carne, o que quer dizer? Não precisa ficar reencarnando mais na carne o tempo inteiro, andando devagarzinho. Esta carne, esta reencarnação na carne, alimentada pelo nosso ego, só fica repetindo, e eu sempre mostrei aqui, que é quase um círculo, é uma espiral fechada em que o nosso avanço é muito pequeno. Não precisa mais isso. Nós podemos abrir mão das estruturas que nos enganaram por esses séculos. Temos essa oportunidade. No caso da família de Padre Pio, a casa nova que está surgindo, eu vou repetir isso sempre aqui, não vai ser igual. Sabe por que não vai ser? Porque nós não temos mais tempo para ficar repetindo as bobagens que nós fizemos em outras encarnações. Sob outras roupagens, né? Nas outras a gente era cardeal, era isso, era aquilo, era sacerdote judeu, era poderoso ou não. Podíamos ser tiranos familiares, tentando dominar, expressar o nosso ego, comandar, ferir os outros. Não. A Casa Nova de Padre Pio quer viver no Espírito. Eu quero falar isso porque ela vai daqui a pouco ser aberta, e ela precisa ser aberta sob esse entendimento de cada um de nós. Porque lá terá lugar, Deus permita,
a nossa expressão saindo do nosso ego, sacrificando esse nosso ego, amarrando a coluna esquerda, a nossa língua, o nosso ferir, a nossa falta de compaixão, para deixar a misericórdia agir, ser a semente, como novos Abraão, e fazermos com que isto vibre na nossa vida. A casa nova que nós recebemos, e a gente agradece sempre a Beth, que foi esse canal, fazendo com que fluísse através dela essa energia que pôs aquela casa de pé, precisa ser honrada, porque nós vamos levar cada um de nós a um altar de elevação para que o Cordeiro dentro de nós dê lugar ao Cristo ressuscitado dentro de nós mesmos. O ser ressuscitado, homens ou mulheres ou de qualquer gênero, porque este ser está lá oculto dentro de nós. Isto é receber o Espírito Santo. E nós precisamos entender isso, senão vamos desperdiçar, mais uma vez, grande parte das oportunidades que temos recebido. Esta casa nova surge para que nós possamos entender isto, fazermos o nosso trabalho, aproveitarmos enquanto estamos indo para lá e não deixarmos o automatismo nos levar para que a gente acabe caindo novamente nestas rodas kármicas que vão fazer a gente ficar preso em fieiras de tempo, que já levaram centenas de reencarnações, transmigrações planetárias. Para que isto, gente? Se nós podemos viver na plenitude do agora, plenos de misericórdia, plenos de amor, isto é força. Isso, ao contrário do que as pessoas pensam, não é em se entregar, não. Isto é a força que faz, como Abraão, que ele possa viver no 7º portal. Que ele possa, e nós possamos, como usando o Abraão dentro de nós, para encontrarmos esta natureza final do Cristo, que é Bincha e Etridcha. Isto é o que nos chama, e a gente precisa entender isso. Eu me incluo nisso. Eu não estou falando aqui como alguém de uma cátedra superior a vocês, não. Eu estou me colocando no mesmo grau de aprendizado. É preciso que a gente desenvolva a humildade, é preciso que a gente desenvolva a misericórdia, a compaixão, o olhar crístico. Como dizia Francisco de Assis naquela belíssima oração, que eu olhe o mundo com os teus olhos. Por que Abraão dá o nome do lugar, que é o Monte Moriá? Isto é código, mas era local também onde vai se erguer o templo, onde está uma mesquita. Isso faz, inclusive, um símbolo profundo. As pessoas não entenderam isto. Não há religião dona da verdade. Onde esteve o sagrado templo está a mesquita do domo. Porque nenhuma religião possui verdade, a espiritualidade é livre de qualquer visão, de qualquer restrição religiosa. A única restrição que a gente precisa fazer é amarrar a coluna da esquerda representada por Isaac para que ele possa se libertar desta amarração redivivo com 36 anos, a mesma idade que esse mestre de Nazaré se entregou ao Calvário e ressuscitou 3 dias depois, mostrando: aqui estou eu. Mas não é no dia da ressurreição dos mortos, essas coisas que os dogmas religiosos criam como estruturas pesadas que impedem a gente. É aquela história que ele falou: vocês têm a chave, ficam na porta, não entram nem abrem para ninguém entrar. Chega disso, gente. É preciso que a gente reviva aqui dentro de cada um de nós essa força libertadora do amor incondicional. E fazer esse viver é triunfar. Triunfar na nossa vida prática, porque isso vai se refletir na nossa vida. Porque a gente não veio aqui esse mundo para sofrer necessariamente. A gente sofre porque a gente está preso a essas cadeias kármicas por nossa própria responsabilidade e decisão. Estamos tomando decisões ativas ou passivas. Nosso inconsciente continua trabalhando. Vamos entrar. Isso, boa, Marco. Amarrado para ser libertado, é isso mesmo. Na hora que eu restringo a esquerda, eu consigo fazer com que a semente depois reflita na árvore da vida, representada aqui pela Tiferet, que vejam que está unida por uma ligação entre Hesed e Gevurah. Os dois se fazem um, para depois a porta crística nos conectar com aquele lá em cima, a presença divina. E aí, o infinito não tem limite. Não é que o céu é o limite, né? Vejam que essa paraxá está cheia e no final diz Adonai Irê, que era antes Deus proverá, Elohim Irê, e Irê virou, naquela hora era proverá, o que? A lenha, o fogo, né? O cordeiro.
Depois que tudo se realiza, Adonai Yireh, Deus verá, Deus aparecerá. Porque quando a misericórdia age, a presença divina aparece a nós, plena. E quando ela aparece, ela a nós se conecta e a unidade começa a se processar, a verdade começa a aparecer e a verdade começa a libertar. Isso é a verdade. Não é a verdade que alguém acha que é numa religião ou noutra, se utilizando daquilo para os seus próprios intenções. Não. A verdade é muito maior do que isso, muito mais simples, no sentido de una. E a gente precisa entender isso finalmente. O poder dessa passagem eu queria trazer hoje aqui, porque nos estimula. Diz assim, gente, vamos em frente. Não liga para o passado. O passado está lá, ok, mas ele só vai continuar agindo em nós se nós continuarmos a deixar que ele haja, continuando presos. Não, largados à esquerda. A gente precisa aprender esta coisa que faz com que a nossa língua fale automaticamente, que condene, que fale bobagem, que faça, enfim, o que nós fazemos todos os dias. Vamos chegar, vamos reconhecer. Precisamos abrir o campo da nossa alma para que essa estrutura de luz se manifeste. E isto foi o que o Cristo fez em toda a sua vida e aos 36 anos, convicto, pleno, em plenitude completa, apontou esse caminho e disse aos seus discípulos, eu e o Pai somos um, vocês e eu somos um, portanto nós e o Pai somos um. Quando vocês entenderem isto, o Consolador virá, o Consolador é o Messias, habitará em vós, ele é o Espírito Santo. Isto é que é descer o Espírito Santo. Não é uma religião ou um dogma que diz que é isso ou aquilo. Descer o Espírito Santo é isto. É aquilo que está nos céus se manifestar na terra em nós. E nós fazemos com que céu e terra sejam uma só coisa. Bom, eu queria aproveitar esse final, o encontro de hoje, para falar de um personagem muito interessante, que foi um dos 12 discípulos do Cristo, que hoje a Igreja Católica homenageia com um dia a ele consagrado. Judas Yehudá, o Judas Tadeu. Havia 2 Yehudá dentro do colégio dos 12. Yehudá é Judá. Eles se chamavam Judá, e aí é Judas em português. E é interessante, existe uma curiosidade aqui quanto... O que é Tadeu? Tadeu é uma corruptela no português do hebraico tzadik, que significa o justo. Porque como tem o Judas, que era tratado como traidor, isso também é uma coisa que a gente vai aprendendo quando vai conhecendo, que essa entidade Judas hoje está liberta e que ela é um símbolo que aquele que fraqueja pode ser elevado e vai ser elevado em algum momento. O Judas Iscariotes, tem até o nosso grande Chico escreveu, Humberto de Campos, um livro chamado Crônicas Além Túmulo, onde o Humberto de Campos entrevista o espírito de Judas e ele mostra o estado de elevação que Judas está hoje. E nós, que somos aqueles que condenamos, até hoje ainda malhamos o Judas na Semana Santa, ainda chamamos de traidor. Isso é que a gente tem que largar de fazer, é enxergar a luz onde ela nunca deixou de existir, mesmo que ela esteja oculta sob cascas e cascas e cascas que fazem com que a gente dispare os nossos julgamentos destrutivos e a gente não entenda como se vence o mal. O mal não se vence da forma como a gente imagina, punindo, destruindo, combatendo. O mal se vence fazendo com que o bem que está oculto ali apareça. Judas, o tzadik, a palavra tzadik acabou virando Tadeu. A palavra tzadik é justo, e tem uma coisa na Kabbalah que diz, o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo que comanda Gevurah, e portanto Gabriel comanda o quê? A coluna da esquerda. Olha quem foi que apareceu para Maria e para o pai de João Batista, Zacarias, e para o profeta Muhammad. Exatamente Gabriel. Ele não é aquele anjinho da florzinha, não, Gabriel é um anjo da força. E ele vem para dizer, esta força também é divina, e é ela que vai fazer nascer no ventre da Virgem, da alma virgem, a figura crística. Quando? Quando o Gevurah estiver sob controle. Então o anjo Gabriel, segundo a Kabbalah, ele trabalha nos mundos celestiais sacrificando as almas dos tzadikim. O que é isso, sacrificar as almas?
botar fogo na alma, não. Arcanjo Gabriel faz com que a alma do tzadikim, dos justos, expresse esta sua santidade, essa sua justiça, no sentido de união. Portanto, Gabriel é um anjo poderoso, porque ele faz surgir de dentro de Gevurah, e a gente precisa amarrar a Gevurah, ignorar a Gevurah, ela sozinha, como diz Jesus, a mão esquerda não pode saber o que faz a direita, e juntá-las as duas, Gabriel sacrifica. O que é sacrificar? Fazer surgir o sagrado das almas dos justos. Esse é o grande trabalho de Gabriel, e a gente vai hoje se valer de Gabriel, porque ele está dentro da figura de Judas Tadeu. Por que Judas Tadeu é aquele que ajuda, é o dos impossíveis, né? Esses santos que são ligados a coisas impossíveis, geralmente são santos ligados a essa força, Gevurah. E a cor que ele é representada dentro da Igreja Católica é interessante, que é o verde e o vermelho. É ligado a quem na Umbanda? A Xangô. A justiça no sentido poderoso de que ela pode surgir, sim, da misericórdia. E aí vai realizar a justiça, mas se a gente tiver a semente da misericórdia, é o caminho certo. E Tadeu, ou Tzadik, Judas, escreveu uma epístola, que é a última epístola antes do Apocalipse. E a epístola de Judas diz assim: Judas, servo do Cristo, irmão de Tiago. Muitos dizem que Jesus era irmão mesmo. Nos evangelhos diz assim: lá está sua mãe e seus irmãos. Os irmãos eram primos, que o pessoal fica dizendo que Maria não teve filho nenhum, para poder dizer da virgindade física, quando a gente sabe que o que importa muito mais é o símbolo dessa divindade. A alma virgem que estava plena ali na figura da Miriam de Nazaré, a mãe santíssima, representa também a alma pura que está dentro de nós. Materialmente ela pode ter tido filhos, sim, pode ter sido filhos, não só primo. Mas aqui está, irmão de Tiago, eu, Judas, aos chamados, queridos no eterno e guardados em Jesus o Cristo. Isso aqui é muito profundo, tá? Chamados ao eterno e guardados no Cristo. Como é que a gente é guardado no Cristo? Quando a gente faz com que o nosso ego se integre à consciência crística. Isto é o código que está aqui. E o que ele vai dizer? Misericórdia, Hesed, paz, Shanti, vamos falar em sânscrito, e amor vos sejam multiplicados. Assim começa a epístola de Yehudá Hatzadik, Judas o Tadeu. E é a ele que a gente vai se dirigir hoje. A nossa prece vai ser a ele. Já que nós todos, eu tenho certeza, apesar de a gente ter falado hoje aqui, numa tese que é um trabalho que nos exige esse esforço de entrar na lei da graça para romper os karmas, nós ainda precisamos de ajuda. Então vamos focar nessa figura grandiosa desse apóstolo, irmão, se sanguíneo ou não a gente não sabe, mas muito próximo da figura egóica de Jesus e da figura crística que vive em Jesus. Yehudá Hatzadik, o Judas Tadeu, para muitos o santo dos impossíveis. Que ele hoje possa nos ajudar a romper os impossíveis. Começando pelos impossíveis que estão dentro de nós, aparentemente impossíveis. Não há impossível para Deus. Isso Jesus falou também. Isso está sendo e é repetido em todas as visões de espiritualidade. A força da alma que medita, que ora, rompe. Avraham, Adonai, o impossível aconteceu. Quando ele eleva e vai sacrificar o filho, vem o cordeiro. Esse processo de vencer os impossíveis começa aí. Mas a nossa vida prática está cheia de impossíveis. Como nós precisamos de romper impossíveis. Não é? Quantos problemas nós lidamos, práticos da nossa vida. Cada um de nós tem os seus problemas pessoais, cada um de nós tem as suas lutas. E aqueles ligados a nós também. Então hoje vamos dar um refresquinho para nós. Vamos entender o que foi falado aqui, porque é preciso que essa semente seja a origem de tudo. Mas vamos nos valer desse canal divino, como todo guru, como um canal, Yehudá Hatzadik, Judas Tadeu, para que ele possa, perto de nós hoje, vibrar. E a gente vai fazer hoje a nossa meditação final, que vai começar agora,
focando na presença de Yehudah HaTzadik, Judas Tadeu, para que ele rompa barreiras impossíveis na nossa vida. Não só dentro de nós, não só nos mergulhos que precisamos dar para procurar, nós também sermos tzadikim, plural de tzadik, justos. Nós também possamos estar unidos à natureza divina. Eu mostrei esse mudra aqui no início, não sei se vocês viram, que se faz juntando as mãos e libertando os 2 dedos médios e unindo esses 2. Vamos hoje fazer unir nossos corações para que procuremos a Judas Tadeu, para que ele conecte, já ele liberto nessa consciência crística, as forças que possam nos dar um alento de misericórdia. E esse alento de misericórdia se expressar nas nossas vidas, resolvendo os nossos problemas. Mas que nós possamos entender que resolver os problemas mais imediatos não significa que a gente resolva o problema e sai continuando a fazer as mesmas coisas. Nós recebemos essas graças como sinais poderosos para que a gente persista naquilo que importa. E que se a gente começa pelo aquilo que importa, os problemas também vão ser resolvidos. A ordem certa é esta. Mas como nós estamos envolvidos tanto nesse turbelinho egóico, os grandes santos nos dão esse acréscimo de misericórdia para mostrar, olha, eu vou resolver esse problema, eu vou abrir esta porta, eu vou fazer esta cura, eu vou mudar esse processo, eu vou criar algo que parecia impossível acontecer, mas para quê? Para que a gente possa, que coisa maravilhosa, gratidão, 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 e agora eu me ponho de pé igual o filho pródigo e vou habitar na casa do Pai por longos dias. Vamos fazer esse movimento então, vamos fechar os olhos, e hoje aqui antes de começar, eu estava aqui me preparando, eu abri a esmo e apareceu o Salmo 107, que eu até já me reportei aqui em outros encontros, mas hoje vou ler apenas um parágrafo deste Salmo, que é um parágrafo poderosíssimo, que eu recomendo que vocês possam utilizá-lo como base para as suas orações futuras, se quiserem. Vamos respirar profundamente, primeiro, e depois eu vou ler o Salmo no final. Mas nesse primeiro momento, fechando os olhos mais uma vez, vamos fazer 3 respirações profundas, inalando a luz que esses amigos estão trazendo para nós, a cura que estão trazendo, e exalando as estruturas desequilibradas que estão sendo trabalhadas e limpas também por esses amigos quando nós expiramos. Vamos sentir o movimento do diafragma, como se o abdômen recebesse o ar. Não é o ar físico, mas as estruturas, os chakras, os centros de força, os centros vitais do nosso ser recebem sim a energia vital, o prana, que vem junto com o movimento de inspirar. Inspiração, não só do ar, mas de luzes novas, de forças novas, de ideias novas, de convicções, de atitudes e de ações novas. E expiração daquilo que é velho, das roupas velhas que já não servem mais, das estruturas que nos conectaram a tantas ilusões. As amarras servem para restringir, mas quando a voz vem dos céus e diz: Abraão, Abraão, levanta a tua mão. As amarras são soltas e Itzhak Bincha et Yechidha, seu filho, seu único filho, ressuscita. Nós somos, cada um de nós, porque tudo é um. Mulheres e homens de qualquer gênero, somos Bincha et Yechidha. E como Cristo
se fizermos os movimentos corretos, que são simples, abrindo as portas dentro da nossa alma para a compaixão, para a misericórdia, expressas no perdão, expressas no calar da nossa língua, expressam no olhar de bondade, que olha, como Francisco de Assis dizia todos os dias, ver o mundo como tu vês, Adonai Rei, Deus verá, Deus em nós vê. Quando Deus em nós vê, enxergamos a luz, mas não como óculos que distorcem a realidade, não. Enxergamos a luz porque somos luz. Unificados a essa luz, a luz nos cura. Vamos unir os nossos corações mais uma vez. Vamos fazer com que a nossa alma vibre para que a nossa oração possa ser, depois que estamos aqui postos, absolutamente como Abraão, entregues e confiantes, ouvindo a voz que chama dos céus, porque nossa consciência ascendeu pela escada, como anjos aos céus, sem que os pés deixassem a terra. E a voz vai chamar em nós o Abraão que ali está. Abraão, Abraão, eis o Cordeiro. E o Cordeiro sacrificado ressuscita a Isaac, que é o Cristo glorioso ressuscitado dentro de nós. E como diz o Pai Nosso, vamos perdoar agora. Vamos abrir o nosso coração e a cada expiração perdoar ao nosso inimigo, aquele que nos feriu. E vamos incluir dentro desse Espírito único todos aqueles que amamos. E vamos pedir que o canal sagrado, o Tzadik, Tadeu, Judas e Yehudá, seja o veículo que engrandeça, que faça brilhar, que aumente e leve, conduza a nossa oração e o nosso movimento à presença do Eterno. E nós vamos perceber que este trono do Eterno somos nós mesmos. O Monte Moriá, ali Deus aparecerá. Esse monte sagrado, esse templo interior que vive no nosso coração, no centro de nós mesmos, fará surgir a presença de Deus. E ela, como diz Levítico 6, brilhará nela o fogo eterno, que jamais se apagará. Estamid tukad al hamizbeach lo terdeh. E ali esse fogo eterno brilhará. Estamid tukad al hamizbeach lo terdeh. Esta frase a Kabbalah utiliza para romper bloqueios. E eu falo por todos nós, em nome de todos nós que estamos aqui conectados. Eu pronuncio mais uma vez, aos pés de Yehudá HaTzadik, Estamid tukad al hamizbeach lo terdeh. Nesta conexão agora, vamos fazer os nossos pedidos pessoais. Vamos pedir pelo impossível. Vamos colocar aos pés de Judas Tadeu, de todos aqueles que aqui vibram, ao Arcanjo Gabriel, ao Arcanjo Sandalfon, os nossos pedidos pelos nossos amados, pelos nossos filhos, pelos nossos companheiros e companheiras, pelos nossos pais, por todas as situações que queremos nesse momento, que sejam curadas, 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 seja qual for a cura, uma doença física, uma doença espiritual, uma doença que nos fere nas situações de nossas vidas, que tudo seja nesse momento harmonia e vida. Vamos fazer o nosso pedido pessoal agora num pouco de silêncio. E eu só vou romper o silêncio para ler
em português e em hebraico, para finalizar esta nossa oração. Enquanto eu não inicio, que o silêncio fale mais alto e que a nossa meditação rompa todas as barreiras do impossível. Que o silêncio de nossa alma, que a força de nosso coração e as palavras de nossa boca possam clamar a Ti. Que a força dessas palavras, unidas à nossa fé, à nossa emuná, à nossa confiança, Bebitaon, possam estar a Teus pés, Adonai, Elohai, Adonai, Rei. Clamaram em seu estado de angústia ao Eterno, e Ele os livrou de suas tribulações. Ele faz cessar a tormenta e aquieta as ondas. Alegram-se então, porque acabou a tempestade. Ele os conduz ao porto desejado. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. E agora vou falá-la em hebraico. Vaitzaku el Adonai, batzar lachem, umimetzukotachem yotziem, laken tzera lemama, vayerushu galehem, vayishmahu yishtoku, vayanchem el mechos hevtzam. Yodu l'Adonai hasdo, denith leotav lefnei Adam. Hasdo significa misericórdia em plenitude, a misericórdia máxima. Yodu l'Adonai hasdo, denith leotav lefnei Adam. Que Judas Tadeu leve a nossa oração e a misericórdia venha. E viva na nossa vida, e com ela a nossa gratidão nesse momento. Todos nós unidos, confiantes e em plena gratidão. Unimos a nossa luz e dizemos: Selah, Amém e Amém. Assim é. Cansada do vazio e de tanta loucura, dobra-se em joelhos a velha criatura, implorando ajuda. Chora pelos erros do passado.
diferenças o perdão acontece. Comemora o amor que enfim reaparece dentro do coração. O cálice sagrado faz um brinde num gesto de carinho, transforma lágrimas no melhor